Olá, bem-vindos ao programa Bíblia Família, um programa da Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba. E nós estamos começando esse programa para abençoar. Esse programa foi criado para abençoar você e sua família. O tema de hoje é o Salmo 128, o Salmo da Família. Então, desde já, convida a tua família para que possa assistir todos juntos, o programa que vai edificar você, o seu lar. E nós pedimos que você curta o nosso link, a nossa transmissão, dá um joinha, porque o YouTube ele entende que você participa daquele assunto e ele pode aparecer mais vezes para você, e também para que possa ajudar a transmissão e para que esse tema possa alcançar mais famílias. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha no teu grupo do WhatsApp esse programa, para que possamos alcançar mais pessoas, mais vidas sejam abençoadas com o que vai ser ministrado nessa noite. Eu queria desde já apresentar os convidados de hoje à noite. É o dirigente da congregação da Assembleia de Deus lá em Bebelândia, no bairro de Bebelândia, distrito, o irmão Ronaldo Costa e sua esposa Estela. Para nós é uma satisfação, um prazer estar aqui no programa Bíblia Família e poder compartilhar a palavra de Deus, com todos que estão nos ouvindo, você que está em casa, que nessa noite seja uma noite que possa marcar a sua vida, através da palavra de Deus, você possa compreender aquilo que Deus ele deseja para a família. A paz do Senhor, quero agradecer a Deus e também a direção da igreja por essa oportunidade de poder estar aqui contribuindo, colaborando com esse programa que tem a marca de abençoar as famílias que são assíduas assistindo esse programa. Espero que nós vivamos aqui um momento agradável, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus em relação à família. Nós vamos agora fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa transmissão, sobre esse programa, e pedir que você nos acompanhe nessa oração, onde quer que você esteja ouvindo, assistindo esse programa, acompanhe juntamente conosco nossa oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante do Senhor este programa, todos aqueles que estão fazendo juntamente conosco, toda a equipe, todo o pessoal do louvor, todo o pessoal que preparou todo esse ambiente, preparou toda essa programação. Colocar também aqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que ainda vão assistir futuramente, sejam alcançados pelo poder do Teu Espírito, pela inspiração, pelo mover do Teu Espírito nos corações, abrindo o entendimento, para que eles possam entender, compreender e praticar tudo aquilo que vai ser ensinado, demonstrado pela Tua palavra nessa transmissão. Pai, nós colocamos a nossa vida à Tua disposição, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, cumprindo o Teu querer na nossa vida, na vida daqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora a um louvor e depois do louvor nós voltaremos para darmos continuidade ao programa e fazermos as primeiras perguntas em nome do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar a Deus com um hino que tem por título Estou Aqui, que você possa meditar. Amor de Deus brilhou pra mim, clareou meu viver, eu sei. Algo diferente em meu ser aconteceu. Não
continuidade ao nosso programa, nós vamos pedir à irmã Estela para ler o Salmo 128 para nós, que é o tema do nosso programa hoje. E logo em seguida nós faremos a primeira pergunta. Mas antes que ela comece a ler o Salmo 128, nós queremos também deixar aqui os parabéns para o irmão Ronaldo e para a irmã Estela, né? São os novos vovós aqui da igreja. E nós também estamos felizes, juntamente com eles, né? Alegres pela vida da sua netinha. E queremos desde já deixar essa alegria aqui, né? Para vocês por essa bênção, né? Que é ser avós. Amém. Obrigado. Amém, né? Estamos realmente felizes mesmo, né? E esse salmo aqui, ele veio também coroar isso, né, na nossa vida. Eu gostaria de ler esse Salmo 128, convido você que está em casa, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia no Salmo 128, lê conosco, e diz assim a palavra de Deus: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém. Quero fazer a primeira pergunta ao irmão Ronaldo. O Salmo 128 é conhecido por muitos como o Salmo da Família. Você disse, né, costuma chamar esse salmo, e você já falou isso, a gente já que acompanha o irmão Ronaldo em algumas pregações, ele falou isso recentemente, que esse salmo é o retrato da família verdadeiramente feliz. Você pode nos explicar por que chama ou denomina esse salmo desse jeito? Eu gostei da ênfase que você deu em verdadeiramente feliz, né? Na verdade, eu realmente considero esse salmo o salmo da família verdadeiramente feliz, porque essa foi uma ideia que me veio em uma das vezes que eu li esse salmo, né? Porque considerando principalmente os versículos de 1 até o 4, eu posso enxergar ali um retrato de uma família realmente feliz. A família propriamente dita, a imagem da família propriamente dita nestes 4 versículos se encontra no versículo 2 e 3. O que é que nós temos no versículo 2 e 3 desse salmo? Nós temos um homem feliz e próspero no seu trabalho, e nós sabemos muito bem que trabalho é um dos pilares da família, para uma família viver feliz, né? Se não tem trabalho, falta alguma coisa, né? E dá problema em casa. Dá problema em casa, com certeza. Então nós temos ali um homem feliz e próspero no seu trabalho. Nós temos uma esposa ou uma mulher abençoadora e abençoada, está muito claro lá, e temos filhos felizes. Sem contar que o texto diz que os filhos estão ao redor da mesa. Isso nos traz a ideia de comunhão. Então é uma família que vive em harmonia, que vive em comunhão, né? Por isso eu chamo de o retrato da família verdadeiramente feliz. E por que verdadeiramente feliz? É interessante a época que nós estamos vivendo hoje, aonde no final de semana não sei quantos milhões de selfies são feitas pelas famílias nos seus churrascos, nos seus finais de semana de felicidade, né? Mas muitas vezes são felicidades que terminam no final do domingo. Segunda-feira a família volta a ser um campo de batalha. Começa a guerra. Né? Começa a guerra. Então veja bem. Agora todo retrato ele tem uma moldura, né? Quando nós queremos expor uma imagem da nossa família ou qualquer que seja, a gente vai comprar uma moldura e procura uma moldura mais bonita que tiver, que tem que ficar bonito. E nesse salmo
eu falei que a família propriamente dita se encontra nos versículos 2 e 3, mas se você perceber, versículo 1 e versículo 4 serve como se fosse uma cerca para os versículos 2 e 3. Lá nós encontramos a expressão o homem que teme ao Senhor, e versículo 4, o homem que teme ao Senhor. Ou seja, começa e termina com o temor do Senhor. A família está entre. Então, eu considero esse primeiro versículo, o segundo, como se fosse aquela moldura que não apenas embeleza, mas também protege, né? Então, para mim, isso torna esse salmo como o retrato da família feliz, da família verdadeiramente feliz, e não uma felicidade momentânea, uma felicidade que acaba quando... A felicidade do selfie. A felicidade do selfie, né? Quando falta o celular para tirar o selfie, aí não tem felicidade. Né? Então, é por isso que eu considero, minha explicação é essa. Eu sei que não é uma interpretação ou algo que alguém percebeu, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração isso, e eu acho muito interessante. Muito interessante. Eu nunca ouvi falar desse jeito, né? Mas eu achei muito interessante também. E me fez pensar também na questão da moldura, como a gente está falando como retrato, que foi exposto aqui, né? A moldura, ela também é um tipo de, vamos dizer assim, que cerca, algo que cerca aquele retrato. Suporte. Né? E é exatamente o que acontece com o Salmo, ou seja, os 4 primeiros versículos, como eu disse. 2 e 3 está a família. No 1 e no 4 está o temor ao Senhor. Abertura e fechamento. Exatamente. Então, o temor do Senhor é o que cerca e faz com que essa família seja abençoada. Todo mundo quer você tem como fazer, né? Qual o segredo? Seria isso, né? Qual o segredo dessa família ser feliz? O ponto-chave, né? O temor ao Senhor, o temor do Senhor. Porque às vezes até as pessoas em casa escutam e pode pensar, né? Nossa, o salmo é lindo, eu queria isso para mim, eu queria isso para mim, eu não tenho isso na minha vida, né? Como é que eu consigo? Então você vai conseguir isso através do temor ao Senhor, temendo ao Senhor, né? Fazendo o que Ele ensina. A Bíblia diz que é o princípio de sabedoria, né? Temor ao Senhor, o princípio de sabedoria. Então, se você já deseja isso, é algo bom, né? Porque quando a gente deseja algo, a gente vai atrás, a gente corre atrás, se esforça por aquilo, né? E acredito que essa é a proposta do programa Uma Bíblia, aliás, a Bíblia é família, né? É fomentar esse desejo de ter uma família abençoada, uma família que próspera em todos os sentidos. E a gente tem a alegria de dizer que esse é o propósito de Deus também, não só para a nossa vida que estamos aqui e nos julgamos felizes, né, como essa família do Salmo 128, mas essa é a proposta de Deus também para a sua família. Você que nessa noite está, né, nessa noite ou nesse dia, não sei quando você vai estar vendo esse programa, mas essa é a proposta do Senhor para a sua família. Talvez você esteja aí vivendo uma família exatamente como a gente falou aqui agora, que é um verdadeiro campo de batalha. Olha, Deus, Ele tem propósito para a sua família. E um dos propósitos é que você viva uma vida feliz, né? Não importa as falhas, os erros que talvez você mesmo cometa. Olha, todos nós temos defeitos, não vai existir. A proposta de Deus não é fazer da sua família e nem da minha uma família perfeita, de forma alguma, mas é fazer das nossas famílias uma família feliz. E agora nós vamos para a nossa segunda pergunta, né? Neste salmo, irmão Ronaldo, nós encontramos muitas promessas de bênçãos que o homem pode desfrutar, né? Nós vemos bênçãos referentes ao trabalho, à esposa como uma bênção, bênçãos referentes aos filhos também. Então, qual a condição para que o homem desfrute das bênçãos contidas neste salmo? A gente já uma empurrada aí, né? Não, e a gente falou do temor do Senhor aqui na primeira pergunta, e na verdade o temor do Senhor é uma expressão que vai dominar todo o salmo. Não tem como a gente fugir dessa questão do temor do Senhor, porque o salmo não vai deixar a gente fugir disso, né? Não vai deixar. Isso tem que ficar bem fixo.
qual é a condição para que a família seja de fato feliz? O próprio Salmo, ele já responde isso aqui no primeiro versículo, ele abre mostrando qual é a condição. Ele diz que bem-aventurado, eu pedi para minha esposa ler. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Então, o temor, né? O temor. O temor. O que seria que essa palavra temor, às vezes a gente precisa explicar mais detalhadamente, né? Temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é honrar a Deus, é obedecer a Deus, né? É reverenciar a Deus. Então, essa reverência profunda a Deus, onde, independente das circunstâncias, da situação que eu possa passar, eu vou estar obediente a Deus e isso não vou mudar. Então, somente Deus, através da sua palavra, pode colocar esse temor no nosso coração, né? A obediência à palavra. E isso o homem, a mulher, né, o casal, ele passa também para os seus filhos esse temor a Deus. Tanto os filhos vê os pais temendo a Deus, né, obedecendo a Deus, e isso serve como exemplo para os filhos, como através da ministração, da meditação, da palavra de Deus, você vai adquirindo, o ser humano, o homem vai adquirindo esse temor ao Senhor. Eu queria convidar você que está nos assistindo, vamos ler, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 15. A Bíblia diz, veja só, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, para que sejamos bem-aventurados, a questão é se tememos a Deus. Essa palavra bem-aventurado é uma palavra muito, muito poderosa, né? A palavra bem-aventurado significa plenamente feliz. Por isso que eu falei que achei interessante a forma que você enfatizou, a família verdadeiramente feliz, né? Agora, voltando também ao que a gente falou aqui no início, essa proposta de que a família seja plenamente feliz e sempre foi, desde a criação da família, propósito de Deus. Quando Deus criou a família, Ele deixou claro qual seria como Ele abençoou a família para que a família fosse feliz. Eu queria ler que a minha esposa Estela lesse Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. Vamos entender isso. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 15? Isso. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então veja, Deus plantou um jardim no Éden com, não sei, centenas, milhares de frutas para que ele se alimentasse. Deu um trabalho para o homem, e mais adiante a gente vai ver que Deus trouxe a mulher para o homem. Então, graças a Deus. O homem, então veja bem, Deus, Ele supriu o homem em todas as suas necessidades. E não é difícil nós entendermos que havia felicidade plena em um jardim, até porque não apenas isso, Deus não deu apenas isso, mas Deus diariamente conversava com o homem de forma direta, ou seja, a presença do Senhor, que nós sabemos que é a mais importante, a coisa mais importante que nós temos, estava ali com o homem. Então ele, de fato, com a sua família, com a sua esposa, era plenamente feliz. Quando nós voltamos para o Salmo 128, o primeiro versículo vai dizer que o homem é bem-aventurado quando ele teme ao Senhor.
Aí a gente vai para a questão que Estela ela comentou aqui, que é temer ao Senhor, né? O Salmo não deixa dúvida. O versículo primeiro não deixa dúvida. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O que evidencia, Marcílio e Soraya, se o homem é temente a Deus, não são as bênçãos das quais ele desfruta. A gente já falou de bênção aqui, né? Nós falamos que da esposa abençoadora e abençoada, uma união na família, trabalho próspero, o homem feliz no seu trabalho, mas não são as bênçãos em si que evidencia o temor do homem ao Senhor. O que evidencia o temor do homem ao Senhor é ele andar nos caminhos do Senhor. As bênçãos, como diz o pastor Djalma algumas vezes, vem de reboque. Entendeu? Vem de reboque. Segue, né? Seguirão. É como, eu acho muito interessante que Spurgeon, ele disse uma frase bem interessante comentando esse salmo. Ele disse assim: quando o coração do homem está unido a Deus, os seus pés o seguem. Então, quando nós tememos ao Senhor, e temer não é ter medo, é respeitá-lo, né? É honrá-lo. Os originais diz reverenciá-lo, né? Então, isso é evidência de que o homem teme a Deus, andar nos seus caminhos. E onde é que está revelado os caminhos do Senhor? Essa expressão significa o quê? Quando se diz caminhos do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, está se dizendo o seguinte: obedece à palavra de Deus, às orientações do Senhor. O homem que obedece às orientações do Senhor, ele está obedecendo. Os caminhos do Senhor estão revelados na sua palavra. E olha, obedecer à palavra do Senhor está intimamente ligado com a bem-aventurança, com a felicidade plena. Basta que a gente leia, por exemplo, o Salmo 1, o que abre o livro dos Salmos. Vamos ler o Salmo 1, por favor. Estela, leia, por favor, o Salmo 1, primeiro versículo até o 3. Você pode acompanhar conosco na sua Bíblia. Vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Está vendo? Bem-aventurado é o homem, vamos resumir, bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Ele está sempre ligado nesta lei, ele vive em consequência da lei do Senhor, ele vive debaixo da lei do Senhor, né? Então, o que foi que aconteceu no Jardim do Éden? O homem vivia nessas benécias, nessa felicidade toda. Mas volte, por favor, para Gênesis capítulo 2 e leia o versículo 16 e o versículo 17, por favor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja, existe aí uma ordenança, uma orientação. Isso aí sintetiza os caminhos do Senhor, nos quais a família Adão e Eva deveria andar. E o grande problema foi que eles se desviaram desse caminho. E toda a tragédia, a partir do momento em que eles se desviaram do caminho do Senhor, ou seja, deixaram de obedecer a palavra do Senhor, toda a tragédia a partir daí foi exatamente por causa dessa desobediência. E é o que acontece hoje. Hoje, as famílias estão vivendo de forma com tristeza, com casais se divorciando, a pessoa casa
eu costumo dizer que ninguém casa pensando em separar. Ninguém casa para ser infeliz, né? Ninguém diz assim, eu vou casar para ser infeliz. Não, eu vou casar porque eu quero viver uma vida feliz, quero constituir família, ser abençoado, mas esquece das condições para poder ser realmente, verdadeiramente feliz. Como é a expressão? Verdadeiramente feliz, né? Para gozar dessa felicidade plena, qual é o critério? Andar segundo o caminho do Senhor. Então esse é como é a palavrinha que eu esqueci agora? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo para poder desfrutar tanto da felicidade plena como das bênçãos que Deus tem para a família. Às vezes as pessoas querem ter essa família feliz, né? Quer ter um casamento feliz, mas esquece de quem criou a família, quem criou o casamento? Deus. E não tem ninguém melhor do que Ele para nos ensinar como ter isso. Exatamente. Né? É como você não vai comprar, né? Usar um exemplo bem simples, né? Você não vai comprar um ar-condicionado, vamos dizer que a gente está olhando para alguns aqui, né? Springer, e pega o manual do Sempre Toshiba para ver como funciona. Não vai dar certo, né? Vão ter coisas diferentes ali que você vai tentar mexer e vai dar problema. Então, o Criador foi Deus, né? Da família, do casamento. Então, a gente precisa, é uma necessidade, né? Conhecer esse manual, conhecer a Bíblia, para aprender como é que funciona. E você falando disso, dessa questão, dessa simplicidade desse exemplo que você deu, e eu aqui ligado, né? Aí você olha para o objeto assim e não está funcionando. Aí você vai lá no manual, aí tem 2 linhazinhas assim lá no manual que diz o que é que você tem que fazer para que ele funcione. Aí você lê, vai lá, e quando você faz aquilo, aí funciona. Você, funcionou. Quer dizer, é um manual, né? A Bíblia é o manual para a família. A Bíblia é o manual para a família. Então, se você quer ser abençoado, vá para o manual. A sua família vai funcionar da maneira como Deus planejou para que funcione. Faça isso, você não vai se arrepender. Glória a Deus, nós estamos no programa A Bíblia e a Família, então, consequentemente, você vai ouvir muito sobre a Bíblia aqui nesse programa. E graças a Deus pela palavra dele, ela é manual da nossa vida em todas as áreas, né? Estamos falando numa área específica, que é a área da família. Então, graças a Deus pelas palavras desse casal convidado. Desde já nós agradecemos a presença, né? Ter aceitado o convite da direção do programa e tem abrilhantado essa noite esse programa, que o tema é o Salmo 128, o Salmo da Família. Para dar continuidade, nós vamos a um breve louvor, um lindo louvor, e daqui a pouco nós voltamos para continuarmos com a nossa programação, com as nossas perguntas, para que você continue ligado, né? Orando por nós, orando por esse programa, e para que você seja edificado. Continua com o teu coração aberto para que Deus possa falar contigo. Vamos a um louvor e daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Nós saudamos a todos mais uma vez com a paz do Senhor e iremos louvar a Deus com este hino. Quero aprender. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar, quero aprender a ser somente servo e te obedecer,
preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Te obedecer, e se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus, nosso irmão Júnior cantando essa belíssima canção, e a gente fica aqui se deleitando, né, com esses louvores, e tem combinado, né, com o nosso tema de família, de consagrar nossa vida ao Senhor. Isso chama um pouco para o temor do Senhor, né? Que nós falamos agora, estamos falando, né, desde que começamos, mas na pergunta anterior nós falamos sobre, o irmão Ronaldo falou sobre as bênçãos que acompanham o homem que teme ao Senhor. E eu queria que ele explicasse com mais detalhes sobre essas bênçãos que são descritas nesse salmo. Fale mais detalhadamente sobre essas bênçãos. Isso aqui é bem interessante essa questão, né? Porque existem algumas ideias que precisam ser mudadas a partir do que a Bíblia ensina. Por exemplo, o Salmo ele fala de 3 aspectos do homem, da família que vive feliz. Três bênçãos, vamos falar assim, 3 bênçãos, principalmente 3 bênçãos. Primeiro, o trabalho, né? O versículo 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo lhe irá bem. Então, veja, quando a gente vai para Gênesis 2:15, a gente já leu aqui, a gente leu que Deus, ele colocou o homem no jardim para que ele cuidasse e cultivasse. Então, o trabalho, que muita gente aí diz que é coisa... Se fosse bom, não tinha o nome trabalho, né? do pecado, né? Exatamente, né? Se fosse bom, não tinha o nome trabalho, né? Mas o trabalho foi criado por Deus. Deus não criou o homem para que ele vivesse ocioso.
Ou seja, aliás, Jesus já disse, né? Jesus disse... Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso. E quando a gente vai para Provérbios, a gente vê lá quantas vezes o homem preguiçoso, ele é repreendido, né? Ele é chamado para aprender com as formigas. Vai ter com as formigas, né? Preguiçoso. Não tem nada mais humilhante do que isso, né? Aprender com as formigas. Os menores insetos, né? Exatamente. Então, o que acontece? Existe uma ideia louca aí de que trabalho não é coisa boa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, como Estela falou, que Jesus disse: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Agora, o Salmo 23, o Salmo 128, no versículo 2, ele diz que o homem, o trabalho é uma bênção, ele vive feliz no trabalho. O trabalho oferece felicidade para o homem. Não é que o homem ganha muito, não. Isso aqui não. É que a bem-aventurança, ou seja, a felicidade plena do homem, por temer a Deus, leva ele a ser feliz naquilo que ele faz. Ele se realiza. Ele se realiza, exatamente, né? Naquilo que ele faz. E a gente pode entender o seguinte, que o trabalho, ele está, como a gente viu, intimamente ligado com a criação do homem, a criação da família. A gente leu isso aqui, né? E quando a Bíblia diz que esse homem é feliz no seu trabalho, a gente sabe que a queda, quando o homem pecou, ele caiu no pecado, aí sim, veio um certo peso. Deus colocou uma certa punição no homem, né? Lê, por favor, Estela, capítulo 3, versículo 17 até o 19 de Gênesis. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Exatamente. Então veja interessante isso aqui, né? O que não serve para alimentação nasce se você plantar, né? Mas o que você precisa para se alimentar tem que plantar. É muito interessante essa passagem. Mas note no Salmo o homem tem prazer, ele é feliz no seu trabalho. Ou seja, quando o homem teme a Deus, essa felicidade, ela é como uma reversão daquilo que aconteceu após a queda. Após a queda, o trabalho se tornou angustiante, fatigante, né? O trabalho se tornou mais trabalhoso. Começou a ter né? suor, né? Suor, né? Suor. Mas quando o homem teme ao Senhor, o Salmo está dizendo que o homem, ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz serás. O trabalho traz felicidade para ele, independente de que tipo de trabalho é. A Bíblia não está especificando aqui trabalho nenhum, não. Mas por que o trabalho se torna algo que lhe traz felicidade? É exatamente a felicidade plena que o homem desfruta por temer a Deus. Exatamente. Aí o versículo continua dizendo o seguinte, ó: serás feliz e tudo te irá bem. Isso fala de prosperidade. O homem será próspero no seu trabalho, não importa que trabalho seja esse. Quer dizer, entre aspas, né? Porque precisa ser um trabalho digno, um trabalho sincero, honesto, né? Porque o homem que teme ao Senhor, ele certamente, o trabalho dele é um trabalho honesto, né? Ele será próspero no seu trabalho. Isso vai de encontro
ao que está escrito no Salmo anterior, que aliás o Salmo 127 e o Salmo 128, eles são um casal, é um complemento. Então veja o Salmo 127, é como se o pai tivesse, perceba, eu vou ler aqui, e você em casa imagina um pai que está, um pai temente a Deus, que está aconselhando o seu filho que vai casar, que vai contrair núpcia, matrimônio, e que vai formar uma família. Olha o pai dizendo para o filho, Salmo 127. Lê, por favor, Estela. Se não for o Senhor... Por favor, acrescente aí, antes de começar a ler as linhas aqui, acrescente, meu filho. Meu filho, se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Agora o versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Pronto. Então veja que o Salmo 128, quando fala de trabalho, o trabalho do homem que teme a Deus, ele vai de encontro à situação do homem que não teme a Deus, que não entrega, que não confia no Senhor no seu casamento. Ele está dizendo aqui, olha, se o Senhor não edificar a casa, parece que nós tivemos um programa aqui nesse Salmo, né? 127, já aparece, falando sobre edificar uma casa ou edificar um lar, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, mostrando que não é que a gente não vai fazer nada, nós vamos fazer sim, né? Nós vamos estar nos esforçando para a construção do nosso lar, para a edificação do nosso lar, mas a gente tem que entender que é o Senhor, aquele que projetou a família, que quando domina, quando reina no lar, a confiança nele é que nos leva a ter sucesso na nossa família, a ser abençoado, tudo isso. Por isso que o homem que teme ao Senhor trabalha e prospera, mas o homem que não entende que é o Senhor que edifica a casa, trabalha, sai de manhã, logo cedo, chega tarde da noite, ganha o pão de dores, mas não prospera. E eu conheço, e vocês também devem conhecer algumas pessoas que ganham muito dinheiro, mas não dá para pagar as contas, sabe? Tem uma vida toda enrolada, né? E eu conheço pelo menos uma pessoa, um irmão nosso, que trabalhava numa empresa e ele era um funcionário comum e o gerente dele pedia dinheiro emprestado a ele, porque o dinheiro do gerente, que era muito mais do que ele, não dava, não havia prosperidade, enquanto que aquele funcionário comum, né, que tinha uma atividade, ganhava muito menos, aliás, muito menos, vivia tranquilo, em paz, né? Feliz, e ainda emprestava ao gerente. Então, é importante ver que essa questão do trabalho, primeiro, foi Deus que criou, e que embora o pecado tenha trazido fadiga, cansaço, angústia, dores para o trabalho, o homem que teme o Senhor trabalha feliz e é próspero. Isso é muito importante. Segundo, o Salmo diz que fala da família, né, da esposa. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Isso aqui é quando a gente volta para o contexto, quando o salmista escreveu, videira frutífera aqui, além de outras coisas, incluía a mulher ter muitos filhos, né? Não é algo que a gente deva viver hoje, né? Nosso conselho para os noivos, para os recém-casados, é que tudo seja bem planejado, né? Tudo muito bem planejado, porque nós precisamos criar filhos hoje. Não é simplesmente fazer o menino ficar gordo, né? Não é isso. Hoje educar filhos
difícil. Tem a questão de ensinar. Né? De repassar valores, né? Repassar valores. A gente ensina a gente cria os nossos filhos hoje, educa os nossos filhos pensando nos nossos netos, né? Nos nossos bisnetos, né? E a gente vai ver isso aqui no Salmo, lá no final. Mas veja, então hoje a questão da esposa frutífera, da mulher frutífera, como uma oliveira, né, vigorosa, não se detém apenas à questão de mulher ter muitos filhos. E se detém aqui, ora. Essa é interessante. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Né? Você falou aí que não é só a questão de gerar filhos. Não apenas fruto, vamos dizer, criança, né? Mas fruto no sentido de qualidades, do exercício, vamos dizer, da edificação, né? Porque a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, né? A tola destrói com as suas próprias mãos. Então, a presença da mulher no lar como alguém que frutifica, né? Que faz aquele ambiente, um ambiente saudável. Né? Ela tem essa capacidade, porque Deus deu a capacidade à mulher, né? De gerenciar o seu lar, no sentido de administrar. E a gente vê isso claramente em Provérbios 31, né? Todas aquelas qualidades que aquela mulher tem. Então, uma mulher frutífera é aquela que gera filhos, muitos filhos, mas também aquela que é usada por Deus dentro do seu lar para administrar sua casa, sua família, com sabedoria. Como foi citado aqui, né, em Provérbios 1, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se quisermos ser sábios, precisamos temer a Deus. Então, quando tememos a Deus, esse temor, ele gera em nós sabedoria do alto, né? Porque lá em Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Exatamente. E para a gente entender de uma forma bem clara, essa questão da mulher ser frutífera é nada mais, nada menos do que ela cumprir o papel para o qual Deus a designou. Gênesis capítulo 2, antes de nós lermos alguns textos em Provérbios sobre a mulher, Gênesis capítulo 2, versículo 18. Lê, por favor. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que a auxilie e lhe corresponda. A mulher deveria ser uma auxiliadora para o seu marido, né? Uma auxiliadora. Então, se a mulher cumpre esse papel, e a Bíblia está cheia de orientações para a mulher que deseja viver cumprindo esse papel para o qual Deus a designou, a Bíblia está cheia, é o verdadeiro manual, Nós temos aqui em Provérbios, a Bíblia fala sobre essa mulher, né? Em Provérbios capítulo 12, versículo 4, por favor, Estela. Provérbios quanto? 12, versículo 4. Vê o que é que diz aqui. Você pega a sua Bíblia, acompanha, vai marcando aí esses textos. 12. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. A mulher exemplar é forte. A mulher, como é que diz aí na sua versão? Fechei aqui. 12:4. Isso. A mulher virtuosa, tá vendo? É a coroa do seu marido. A mulher virtuosa. Mas aqui procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos seus ossos. Essa palavra virtuosa parece a mesma palavra que o salmista usa aqui, né? Para videira frutífera. Então veja, mulher virtuosa, ela é uma bênção. O provérbio 31 ali fala, a maior parte do provérbio 31 fala sobre a mulher virtuosa. Então vamos ler somente 2 versículos em Provérbios capítulo 31, versículo 10 e versículo 29. Uma esposa exemplar
Feliz quem a encontrar. Pronto. É muito Deus, mais mulher virtuosa. valiosa do que os rubins. Mulher virtuosa. Mulheres, exemplar. e mulheres exemplares. Exemplar. Você encontrou? Você? Sim, eu contei. Tá boa. Eu também encontrei, né? Eu também encontrei. Então, e versículo 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Quem diz isso é o marido. Eu fui rápido. Olha, Quase que você me... olha como esse versículo. Isso é a voz do marido para a mulher. Muitas mulheres são virtuosas, São exemplares. mas você A todas. superou a todas. Né? É muito. Então, o homem que teme ao Senhor do Salmo 128 é o homem que tem esse privilégio de ter essa esposa que é como uma videira frutífera, que alegra a vida dele, né? E isso é uma bênção na vida do homem que teme ao Senhor. Por último, nós temos os filhos à roda da mesa. Os filhos à roda da mesa. Hoje está muito difícil. As mesas hoje são quadradas. O pastor Hernando Dias Lopes, quando ele discorre sobre esse versículo, ele faz uma pergunta: existe uma mesa na sua casa? Ele está dizendo isso, é claro que toda casa normalmente tem uma mesa, né? Mas a ideia dele estar fazendo essa pergunta, ele está dizendo o seguinte: essa mesa funciona? Está sendo bem usada? Está sendo bem usada? Você tem aquele momento de estar junto com sua família, seus filhos e sua família ao redor dessa mesa? Porque na Bíblia Sagrada, ceia, estar à mesa, sempre traz uma ideia de comunhão. Um livro, né? De amizade. O Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e farei o quê? Cearei. Esse cearei aí eu terei comunhão, né? Terei comunhão com ele. E ele comigo. Exatamente, e ele comigo. Então, há uma mesa na sua casa funcionando. Uma mesa onde você, sua família, sua esposa e filhos, e até o cachorrinho mesmo também, ele fica ali ao redor da mesa, né? Porque isso é uma atitude, isso é uma ação que hoje está cada dia mais difícil. Eu não sei se na sua casa acontece assim, mas nós conhecemos muitas famílias que na hora da refeição, primeiro, cada um coloca o seu prato, cada um se serve, self-service. Isso aí é coisa para restaurante, né? Agora, dentro de casa, vamos um servir ao outro? Pode ser. Mas o problema é um self-service, onde a pessoa faz o seu prato, o filho vai para o quarto comer na cama, o outro vai para a sala, porque lá ele está na conferência com os amigos, tal, ou então no jogo, né? E não pode perder né? A esposa faz o seu prato e vai para a televisão, e o marido pega o seu prato e vai para o computador, porque ele está agilizando o trabalho algumas tarefas do trabalho. E a mesa fica perguntando: e eu? Né? E eu? Porque me ignora. Entendeu? Eu estou sendo ignorado. E muitas vezes ignorar a mesa para esse momento de refeição juntos é deixar de desfrutar de um dos momentos mais abençoados que a família pode viver. Então, os filhos, a família do Salmo 128 desfruta de comunhão, desfruta dessa bênção da comunhão. E esse momento assim da mesa, né, ela é importante também a questão do relacionamento, da comunicação, né? Às vezes as atividades são tantas, né? Um filho trabalha, o esposo trabalha, a esposa e assim, em horários diferentes. Então, se só pode no domingo se reunir, aproveite o domingo, aproveite o sábado, o feriado, mas contanto que mantenha esse momento, né, que ser saudável para a família, no sentido de comunicação também, se comunicar, né?
Porque assim, hoje, com a tecnologia, a internet, a gente sabe que tem muita coisa boa, mas a comunicação verbal, olho no olho, às vezes tem reduzido muito. Isso traz prejuízo. Exatamente. Até porque, se não houver comunicação, não há relacionamento real mesmo, né? Exatamente. E se não houver relacionamento, também eu não vou saber o que é que o meu filho está precisando, está sentindo, né? Precisa haver o diálogo. Então, a mesa, ela é bem interessante para esse momento, né? De conversa. Comunhão. E outra coisa, assim, eu sei que a tecnologia, a gente fala de tecnologia porque ela se tornou um grande vilão, né? Para quem sabe aproveitar, evidentemente, a tecnologia é uma bênção. Isso aí é uma coisa que nós não podemos ignorar. Você agora mesmo está assistindo essa programação por causa da tecnologia. Nós não tínhamos isso aqui há 5 anos atrás e hoje você tem. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, ela é uma bênção. Agora, quando nós usamos a tecnologia de forma errada, aí realmente ela se torna uma maldição. E existem coisas que nós não podemos, como pai de família, como homem que quer ser feliz, que teme a Deus, nós não podemos deixar que nada substitua. O momento da mesa foi substituído em muitos lares. E por isso não existe comunhão, não existe alegria. Alegria porque na mesa a gente senta com os filhos e a gente sorri. A gente conta histórias. Quantas vezes, né? Algumas vezes a gente comendo junto e a gente começa a conversar sobre coisas que aconteceram no nosso namoro, que os nossos filhos não conhecem, coisas que aconteceram como quando eles eram bebês, quando eles não sabem, e eles riem, né? Às vezes porque algumas coisas que aconteceram antes, hoje se passa como mico, né? E eles riem, e eles se alegram. É um momento de desfrutar dessa comunhão. Então, fica aqui a pergunta. Na sua casa, tem uma mesa? Claro que tem o móvel lá, mas essa mesa está sendo utilizada para esse momento de comunhão da família? Então, o Salmo 128. Eu queria até ressaltar, né, que eu estava lembrando agora, porque uma das minhas filhas casou, né, e a outra está noiva. Mas uma das coisas que eu gosto muito é de chamar todos para almoçar, de preparar almoço assim, de reunir. É uma das coisas que eu faço com muito prazer. Eu gosto de ver todo mundo junto, comendo, comida gostosa. Porque quando a gente prepara assim com aquele amor, né? Aquela vontade de servir e de agradar o outro que está comendo, né? Aí fica bem gostoso. E aí muitas vezes vem o genro, né? Vem o candidato a genro da minha outra filha, que vai casar esse ano. E eu tô doido que vem agora, depois a netinha, que acabou de nascer, né? Então, é muito agradável, é um momento feliz e eu acredito que você precisa desfrutar disso na sua família. Certamente isso vai alavancar para melhor o relacionamento familiar na sua casa. Deixar até como sugestão, né? Se você parou de fazer isso, né? E você é mulher e está nos assistindo, prepara uma mesa, né? Inaugura a mesa de novo, né? Compra uma toalha bonita, ou usa uma que você tem aí na sua casa, arruma a mesa, faz aquele jantar, aquele almoço especial, gostoso, como a Estela falou aqui. A família vai estranhar, o que está acontecendo, né? Talvez eles estranhem, né? Talvez pode estranhar. Que dia é hoje? Eu esqueci o aniversário de alguém, alguma coisa, né? Aí você diz, não, é porque vocês são importantes para mim, eu queria resgatar isso, restaurar isso na nossa casa, na nossa família, e com certeza vai ser bênção para vocês. E é importante ser sincero, né? Uhum. Ser sincero, eu tenho certeza que um momento como esse vai ser emocionante, né? Emocionante. É engraçado, terapêutico. E vai ser tudo de bom, tudo de bom. E eu não tenho dúvida de que vai ser um ponto de reinício. Mudança. Né? Um ponto de reinício para que você restaure a comunicação e a felicidade que
que deve existir na sua família. Viva a mesa. Viva a mesa. Viva a mesa. E agora, para dar continuidade às nossas perguntas, eu percebi que no Salmo 128, irmão Ronaldo, a gente termina ali com uma oração, desejando prosperidade. A gente já tocou até nessa palavra aqui, né, em momentos antes. E eu queria saber o que você respondesse justamente isso. O que é prosperidade? Segundo esse Salmo 128, ele é diferente do que o mundo ensina como prosperidade, o conceito secular? Qual a diferença? Existe? E o versículo 6 já aconteceu com o irmão Ronaldo e Estela aqui, ó. Verás os filhos dos teus filhos. Serás vovô e vovó. Antes de responder a pergunta de Soraya, você falando disso aí... Mexeu. Não, é porque é o seguinte, eu há 9 meses atrás... Você não era vovô. Eu não era vovô, mas eu recebi a notícia de que ia ser vovô, né? É meu pai. E aí a gente fica naquela empolgação, né? E eu comuniquei nas redes sociais para algumas pessoas, e um dos meus irmãos enviou esse salmo, né? E verás, e os filhos. Eu já li esse salmo muitas vezes, mas ele se tornou mais vivo para mim, entendeu? Aí eu passei 9 meses esperando essa promessa se cumprir. E hoje nós estamos de posse dessa promessa, né? Verdade. Graças a Deus, meus olhos viram, estão vendo os filhos, a filha da minha filha, né? Isso é muito agradável para mim, muito agradável. E esse programa ela vai assistir quando tiver noção das coisas, ela vai assistir. E vai ver que a gente está fazendo Diga menção o nome da netinha agora. a esse momento tão feliz. É um nome bonito. Mas prosperidade. Prosperidade. O conceito de prosperidade bíblico é diferente do conceito de prosperidade mundano ou secular? Totalmente. Sabe? Porque o conceito de prosperidade para o mundo secular, diga-se de passagem que, infelizmente, muitas igrejas ditas evangélicas têm entrado nessa barca furada. Conhecido como, né, a teologia da prosperidade. Exatamente. O conceito secular inclui ou envolve simplesmente a questão da questão financeira ou da saúde a todo custo, né? Só que a Bíblia vai muito além. A Bíblia não fica nessa utopia aí que as pessoas pregam e falam e buscam, porque exatamente esse conceito de prosperidade, de ter dinheiro, de ser uma celebridade, isso tem levado o nosso país a ser um país corrupto. Quando eu digo corrupto, eu não estou falando apenas dos ladrões de colarinho branco. Não. Eu estou falando que já ouvi alguns dizer que a natureza do brasileiro é corrupto. Por quê? Porque, infelizmente, essa noção de prosperidade que envolve apenas o dinheiro, você poder curtir a vida, você ter dinheiro para fazer o que quiser. Essa é um conceito de prosperidade muito pobre diante daquilo que a Bíblia diz sobre prosperidade. Sobre esse conceito de prosperidade, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque se nós estamos falando de prosperidade, do conceito secular de prosperidade, que envolve apenas a questão do dinheiro, né? Olha o que a Bíblia diz, através de Paulo, em 1ª carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Lê, por favor. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram como muitos sofrimentos. Olha só. Primeiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí,
Paulo, ele fala de pessoas que abandonaram a fé, exatamente por conta dessa ganância, desse desejo de ter, por acreditar que prosperidade é ter dinheiro. Muitos abandonaram a fé. Muitas igrejas abandonaram a verdadeira fé exatamente por conta disso, né? Mas, e a Bíblia? Quando a gente vê no Salmo aqui, nós vemos um homem que, apesar de ter um trabalho, a Bíblia não está dizendo que o trabalho desse homem traz para ele, resulta para ele em milhões, em muito dinheiro. A Bíblia nem fala sobre isso. O foco aqui é de que esse homem é feliz e é próspero no trabalho que faz. Ele come do trabalho da sua mão. Primeiro, honestidade. Ele não come do trabalho dos outros. Ele não supra a necessidade da sua família em um trabalho desonesto, porque ele é um homem temente a Deus. Então, eu vejo aqui a possibilidade de o homem ser próspero, mesmo ele não ganhando milhões. Aliás, é um engano muito grande a gente achar que para a gente viver bem, a gente precisa de tanto dinheiro. Não. Pela misericórdia de Deus, eu tenho experimentado isso na minha vida, né? Não tenho um salário tão bom, um salário que muitas pessoas desejam, mas o que eu ganho dentro do meu trabalho tem me sido o que eu preciso, tem suprido as minhas necessidades, que é exatamente isso que a gente precisa ter consciência. Eu preciso ter aquilo, preciso que Deus me dê aquilo que supre as minhas necessidades, né? Aí as necessidades entram várias coisas, né? Não apenas só calçado, nem apenas comida, mas um lazer, poder ajudar um filho. O homem que teme ao Senhor será abençoado. Ele será abençoado. Ele será próspero. Agora, a prosperidade neste salmo aqui vai muito além, sabe? Porque é uma prosperidade, a família abençoada, a prosperidade dessa família não está apenas nos recursos adquiridos através do trabalho ou de outra maneira, mas está naquilo que ela pode contribuir com a sociedade no que diz respeito à moral, ao temor a Deus. Porque o Salmo diz aqui no versículo 5, né? O Senhor o abençoe, desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. A cidade é abençoada, e nós sempre dizemos nas nossas programações, porque já ouvimos e já aprendemos isso, essa verdade, que a família, ela é a célula máter da sociedade. Se você tem famílias sadias, fortes, você vai ter uma sociedade sadia e forte. Se você vai ter famílias que temem ao Senhor, você vai ter uma sociedade que teme ao Senhor. A prosperidade e a felicidade da família do homem que teme ao Senhor, ela faz prosperar a cidade. Então é uma prosperidade que não fica só aqui, ela vai além, atinge a sociedade na qual o homem vive, mas muito mais ainda, é uma sociedade que ela é transmitida de gerações a gerações. A ênfase aqui, e verás os filhos dos teus filhos, traz exatamente essa ideia, porque nós falamos aqui no início que criar filhos é repassar valores, não é apenas dar comida, dar vestes, dar boné de marca de elite, né?
Não é dar tudo de bom para os filhos. Às vezes, até mesmo não dar é uma forma de abençoar o seu filho, de ajudá-lo a crescer, né? Mas sim, de repassar para ele valores, a fim de que, quando ele for autônomo, ele saber escolher, fazer suas boas escolhas, inclusive escolher bem quando for casar, e decidir repassar aqueles valores que recebeu de você, né? Então, a prosperidade do homem que teme a Deus, ela é algo muito, muito rico. Assim como a gente usa não sei se a palavra é essa, esse superlativo, verdadeiramente feliz, a gente pode usar também para prosperidade. Com relação à prosperidade, é algo que vai muito além. O conceito de prosperidade mundano, secular, é muito pobre. Olha o trocadilho de palavras, né? A prosperidade mundana é muito pobre diante do conceito de prosperidade que a Bíblia ensina, né? Então, essa prosperidade é que você precisa, e essa prosperidade que Deus tem para a sua vida. Ok, estamos com o programa Bíblia e Família, né, com o casal Ronaldo e Estela. Nós vamos agora mais um louvor. Daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais do nosso programa. Fique ligado, daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Tu és aquele que conduz
queremos, nesse momento, agradecer a Deus, primeiramente a Ele, por mais um programa indo ao ar, para que você possa aprender mais da palavra de Deus e agradar o coração de Deus, né? Que isso faz parte de quem teme ao Senhor, buscar agradar aquele a quem você ama. Nós queremos agradecer também hoje, né? O pessoal da música, os músicos, os cantores que vieram cooperar conosco no programa de hoje, a equipe de mídia, que sempre está aqui, né, em todos os programas. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E neste momento nós pedimos ao casal, que foi o nosso convidado de hoje, convidado do programa, né, com essa ilustre presença. Vovô e vovó. Os novos vovôs e vovó. E o irmão Ronaldo e Estela para dar suas considerações finais. Agradecemos a Deus, né, por essa primeiramente, e também a irmã Soraya, irmão Marcílio, por essa oportunidade, né, que o Senhor está nos concedendo de poder compartilhar a palavra de Deus, né? É a nossa missão como igreja, né, de dar de graça aquilo que de graça recebemos, aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração através da sua palavra, e a gente compartilhar também, né, para que outros possam ser abençoados também. Então, tudo que foi falado nesta noite foi falado com o propósito de abençoar, né? A gente falou muito, né, o texto propriamente dito, né, falou muito de felicidade, né? Falou muito de família feliz. Eu quero dizer que isso não significa que a família não vai ter problema, não vai ter dificuldade. O fato dela ser feliz, dela ser temente a Deus, dela andar nos caminhos do Senhor, ela não está isenta de problemas, de dificuldades. Mas quando a gente teme a Deus, o Senhor sempre vai estar presente em qualquer circunstância da nossa vida, nos dando força e nos ajudando a vencer e superar qualquer dificuldade. Então, que Deus abençoe você e sua família. Amém. Eu também quero agradecer a Deus. Enquanto minha esposa Estela falava, eu peguei meu celular aqui porque eu me lembrei de um texto e eu queria registrar esse momento aqui, né? Deixar registrado aqui e deixar um recado eterno aí para minha netinha Melissa Aurora, né? Ela um dia vai ver esse vídeo, né? E os Provérbios 17:6, quando ela puder ler a Bíblia, ela vai poder ler a Bíblia. Diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Não sou tão velho assim, mas já tenho contemplado a filha da minha filha, que é exatamente a minha netinha Melissa Aurora. E eu quero dizer para ela que para nós dois, eu e minha esposa, ela é como se fosse a primeira coroa, né? Que serve como um sinal de que nós temos nos esforçados para pelo menos parecer com esse homem do Salmo, com essa família do Salmo 128, né? Temos nos esforçado para temer ao Senhor. E esperamos de coração que esse temor nosso agora seja repassado para ela e ela repasse para outro. Mas quanto ao programa, eu quero agradecer em nome de Jesus por mais uma oportunidade e certamente estaremos aqui em outro momento como entrevistadores, né? Em outro momento nós vamos ter os entrevistadores como entrevistados e assim a gente vai abençoando as famílias. Espero que nós tenhamos contribuído com você nesta noite. Que Deus abençoe você e o seu lar em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa, o programa Bíblia Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita. E nós ficamos as instalações da igreja, né, do templo, aqui vizinho ao estádio Teixeirão, na cidade de Santa Rita, na Paraíba. Se você quer nos conhecer, faça-nos uma visita. Cultos às terças-feiras, às 19 horas ou 19h30. E também nos domingos também. Você pode visitar a nossa igreja ou uma das nossas congregações espalhadas em toda a cidade de Santa Rita, nossa grande Santa Rita. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência.
E pedimos que você, desde já, compartilhe esse vídeo, né? Para que pessoas possam ser alcançadas. Algumas pessoas podem receber esse tema que nós falamos. Se você identificou, lembrou de alguém enquanto você assistia, já compartilhe esse link para ela, para que ela possa ser abençoada também, para que mais famílias sejam alcançadas e transformadas pelo poder da revelação da palavra de Deus. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa, a Bíblia e a Família, todas as sextas-feiras, às 19h30. Então, compromisso marcado, like dado no nosso vídeo, o vídeo compartilhado. Então, você fez a sua parte. Que Deus possa te abençoar. Se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, que é o programa, tenha um final de semana totalmente abençoado, inspirado por Deus, protegido pelo nosso Senhor, e que o Senhor continue abençoando você e sua família. Então, até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Eleve os meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.